acho que no começo, o Flávio está perguntando aqui, ó. Júlio, se são 5 teatros de guerra, mais o teatro informacional, onde você colocou os 2 teatros restantes, o econômico e o biológico? A gente não falou de ataque biológico, é isso que será que ele tá? É, Então, querido, você não entendeu exatamente o que eu quis dizer. Não é teatro, não, cara. São as camadas. Eu vou explicar isso agora direito, porque pode não ser só você que está com dúvida nisso. São as camadas, tá? Do domínio, do domínio da guerra, tá? Camadas, não teatros. Por isso que não importa esse negócio de ambiente. Qual que é o outro que ele falou? Econômico? E biológico. Econômico e biológico. Não, isso aí não. É porque é o seguinte: se você for realmente pensar. Vamos pensar que o planeta Terra só tem terra, né? O planeta Terra só tem terra, um grande continentezão esférico ali. Quem domina a Terra domina tudo, né? Quem domina a Terra domina todos os outros rivais, né? Quem tem o maior exército terrestre. Mas a gente sabe muito bem que o planeta Terra tem porções de terra divididas por porções de água, que são maiores do que a Terra. Então, na verdade, quem domina a água domina a terra, tá? Por quê? Porque quem domina a água tem a capacidade de deslocar suas tropas para qualquer ponto da terra, para qualquer ponto do litoral, né? Qualquer ponto do litoral da terra. Por isso os ingleses foram a maior potência mundial militar, né, e política durante aí que 300, 400 anos, né? Por quê? Porque eles tinham a maior marinha do mundo. Hoje os Estados Unidos é a maior potência militar porque eles têm a maior marinha do mundo. Porque eles atacam onde eles querem, não é isso? Os porta-aviões deles não atacam onde querem. Se quisesse atacar a Venezuela ou o Brasil, não conseguiriam de forma assim instantânea. Por quê? Porque eles dominam a água. Então, a camada da água está acima da camada do solo aqui, da terra. Comecinho do século XX foi inventado o avião, tá? Até que balão antes era usado, mas assim, muito limitado para observação apenas. Então, com o avião, você transformou o ar em uma camada da guerra. Eu falei com você que qualquer ponto do litoral da Terra, né, pode ser atacado por quem detém o controle da maior marinha. Mas agora, na verdade, literalmente qualquer ponto da Terra, não importa se é litoral, pode ser atacado por quem detém o controle do ar. Então existe um conceito que você pode já ter ouvido falar, que é o da superioridade aérea, da supremacia aérea. Você deter o controle completo da área sobre o conflito, da área sobre o seu inimigo e impedir que seu inimigo use o ar. Isso é supremacia aérea. Então, de novo, por que que os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo? Porque eles têm a maior esquadra, né? A maior quantidade, a maior formação de bombardeiros estratégicos do mundo, tá? Aviões que podem alcançar literalmente qualquer parte do planeta e lançar uma bomba num alvo em particular. Então, o ar está acima da água, que está acima da terra. Só que, né, aí já vamos para 70 anos atrás, começa-se a explorar o espaço sideral que está acima da Terra, né? Então, por que que o espaço supera o, o ar, né? Supera a atmosfera, supera o ar? Porque lá você vai passar mísseis balísticos intercontinentais, que literalmente vão até o espaço e voltam, tá? Também você vai ter toda a camada de satélites ali de observação que vão dar para você um conhecimento completo da disposição do inimigo, de onde estão os alvos principais. Então, quem domina o espaço domina mais do que quem domina aqui, ó, o ar, que domina a água, que domina a terra, tá? E por cima do espaço tem o ciberespaço. Ciberespaço é a internet, tá? Então, quem domina o ciberespaço domina até o espaço, porque os satélites estão ligados, a comunicação via satélite está ligada através da internet. Os aviões se comunicam, né, através de redes particulares, tudo bem, mas são redes digitais que também podem sofrer interferência. As marinhas também e os exércitos de terra também. Então, o ciberespaço é um domínio que está acima de tudo, tá? Um domínio que está acima do espaço, que está acima do ar, que está acima da água, que está acima da terra, tá?
E aí que eu falei que tem um outro domínio que corta tudo isso, assim, ó, corta tudo isso, né, que é o domínio da informação. A informação não é nem necessariamente as ciberataques, não. A informação, ela é externa, ela usa outros meios, ela pode ser direcionada direto, né, para o mar, pode ser direcionada para a marinha, pode ser direcionada para a terra, pode ser direcionada para o ar, para o ciberespaço, para o espaço, entende? Pode afetar diretamente cada um desses aspectos separadamente. Então, na verdade, não são teatros de operação, são níveis conceituais que a gente usa para poder analisar, né, as capacidades de uma nação, de uma outra nação, dentro desse campo, desse domínio de conhecimento que é a guerra. Tá? Então, a dúvida, eu creio que era essa. Então, a gente não leva em consideração muita questão econômica e ambiental, porque não são teatros de operação. Que isso aí seriam, né, outros aspectos, mas dentro desse conjunto de entendimento não fazem muito sentido entrar, não. Vale, Léo. Tem a última aqui, ó. A Carol Mantovan pergunta aqui, professor. Na sua opinião, quais são os maiores erros históricos que se deve evitar para prevenir um novo conflito global? Os maiores erros históricos para prevenir um novo conflito global. Bom, quando a gente pega o começo do século XX, né? 1914 até 18, depois 39 até 45, Primeira e Segunda Guerra, os maiores conflitos da história, havia uma fragilidade muito grande de instituições interpaís aí, né, entre os países. Supranacionais. Supranacionais, exatamente, né? A Liga das Nações enfraquecida, você não tinha um órgão de representatividade e tal. Pós-Segunda Guerra Mundial, com a Conferência de São Francisco, a gente vai ter a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, e, dentre vários outros organismos, enfim, você tem o Conselho de Segurança que foi criado, que com certeza era o mais importante, que não tinha um caráter só consultivo, tinha um caráter também deliberativo, ou seja, poderia tomar alguma ação, desde que os 5 membros, no início eram 4, né, depois entra a Taiwan e depois a China, você tinha ali os 5 membros com uma possibilidade de poder de veto: Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, e depois os chineses, mais 10 membros rotativos. Na minha concepção, o principal erro, e é isso que foi discutido no G20, é isso que está sendo discutido nos BRICS, principalmente nos países do sul global, é a falta hoje de representatividade que esses grandes organismos supranacionais têm de resolver os conflitos. Por exemplo, a gente acabou de ter, por exemplo, a condenação do Benjamin Netanyahu pelo Tribunal Penal Internacional. Não que tenha muita relação com a ONU, né? Mas é um símbolo, porque a Argentina já falou que não vai respeitar, apesar de ser signatária do Estatuto de Roma. O Putin, por exemplo, foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional, e a Mongólia, apesar de ser signatária, também falou que não ia respeitar. O Brasil mesmo. Se o Putin fizesse questão de vir para a conferência do G20, o Brasil já tinha até mandado uma carta colocando que o Putin visitaria o Brasil não na condição de um condenado, um civil, mas sim na condição de um chefe de Estado. Então poderia entrar no território brasileiro, mesmo o Brasil sendo signatário do Estatuto de Roma, né? Então eu vejo hoje que o grande erro é a fragilidade e a falta de representatividade desses organismos multilaterais, que não tem mais hoje um poder para conseguir organizar as principais, ou tentar resolver as principais guerras. Por exemplo, quando a gente vai partir para uma votação, vamos votar, a gente tem sempre Estados Unidos, França e Reino Unido pensando de um jeito, China e Rússia pensando de outro. Aí tudo que os americanos querem, os russos vetam. Tudo que a Rússia quer, os americanos vetam. E a ONU acaba ficando totalmente inoperante. Israel, por exemplo, já criticou o Antônio Guterres, que é a liderança. A Rússia faz críticas, os Estados Unidos faz críticas. Então hoje, e é difícil pensar numa nova arquitetura geopolítica que consiga dar conta de resolver os problemas. Mas acho que a falta de um organismo que consiga trazer os países à mesa de discussão para negociar e não ficar tendo um conflito mais é o principal problema. A ONU, quando ela foi criada, a gente fala de um conjunto de menos de 50 países que assinaram a Carta da ONU. Poxa, hoje a gente tem mais de 193 países que fazem parte da organização e não são representados. Por exemplo, cadê um país do sul global? Cadê um país africano, por exemplo? A gente tem até um grupo, né, o G4 ONU,
Brasil, Índia, Alemanha e Japão, que querem fazer parte da organização. Então, acho que a falta de um organismo supranacional que consiga responder às questões é um dos principais problemas aí. Chegou uma Quer última. completar alguma coisa, Júlio? Bom, em matéria, cara, de erros, né? Porque a pergunta me parece que usou esse termo, erros do Do passado, passado. que a gente possa evitar agora. Tem um negócio que é considerado um erro quase que assim, unânime, né, pela historiografia, que é a política do apaziguamento do Neville Chamberlain. É tida como um erro, sim, pela maioria dos historiadores mainstream. Apaziguamento é o seguinte, porque o Chamberlain ele apostou, né, mesmo contra muitos indicativos, né, no apaziguamento do Hitler, né? O que o Hitler pediu para ele na Tchecoslováquia e disse que seria a última coisa, né? O Chamberlain cedeu e cedeu e cedeu a Tchecoslováquia, que sumiu no esteio do acordo, né? Não deveria sumir, mas sumiu no esteio do acordo. E um ano depois ele teve guerra do mesmo jeito, tá? Muita gente traça paralelos com o que está acontecendo hoje, né? Por exemplo, poderíamos sacrificar a Ucrânia para conseguir a paz? O que vai acontecer depois? O resto da Ucrânia vai permanecer Ucrânia? Você garante que não vai ter uma instabilidade interna, como teve no restante da Tchecoslováquia, que forçaria uma nova liderança pró-Putin a pedir um protetorado russo sobre o território, e aí a Rússia acaba por absorver o resto da Ucrânia? E aí coloca a Rússia na fronteira da Romênia, na fronteira da Polônia, né? Novamente, e o que vai dar nisso, né? Então, é um cenário que eu creio que muita gente, tomador de decisão, está levando em consideração, que é o insucesso da política do apaziguamento de Neville Chamberlain em 1938.